Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. A minha Bíblia está aqui aberta em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 ao 16. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amados, como nós precisamos hoje, pessoas que têm olhos e ouvidos abertos, pessoas que têm comunhão com Deus, para que eu abrir a boca, naquela hora não seja a carne, mas seja o Espírito Santo falando. Pessoas que realmente sejam canais limpos pelo sangue e cheios do azeite e do óleo fresco da Santa Unção. Pessoas que realmente, meus amados irmãos, sejam uma influência celestial, embaixador celestial. Pessoas que andando com Deus falam realmente aquilo que têm visto e ouvido diante de Deus. Como Pedro disse, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não religiosos, mornos, misturado com mundanismo. Amados, sabemos que aquilo que nós vemos e ouvimos afeta a nossa alma quando prestamos atenção. Jesus disse, a minha palavra não penetra em vocês. Lá no Salmo 119, o salmista diz, olha, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós ouvimos a palavra de forma distraída, crítica, quando ouvimos a palavra de forma rebelde, coração duro, a palavra entra para um ouvido e sai pelo outro. Mas quando nós ouvimos com atenção, com humildade, com mansidão, ali com reverência e santo temor, aquela palavra entra dentro do nosso coração. E de lá vai sair unção na nossa oração. Quem recebe a palavra tem a palavra. E quem recebe a palavra tem o trabalhar da palavra. Esse o Senhor conhece. Aqueles que não foi penetrado no coração, o Senhor dirá naquele dia, não conheço o teu coração. Entende? É muito importante compreendermos, amados, que aquilo que nós vemos e ouvimos e nos interessamos entra dentro de nós, e se for coisa mundana, penetra e contamina o nosso coração, a nossa mente. Por isso, quando falamos em que o avivamento é inevitável, muitos são terra ruim, irmãos, infelizmente. Terreno espinhoso, misturado com mundanismo, carnalidade e pecado não confessado, não renunciado, com a intenção de abandonar. Enquanto muitos estão ouvindo a palavra como terra dura, ou como ouvinte esquecido, ou como quem não quer renunciar à mágoa, ou como quem não quer largar as coisas deste mundo, que são grande maioria, através de uma pequena minoria focada, firme, constante, humilde, aleluia, sempre abundante na obra do Senhor. O avivamento virá, irmãos. O avivamento virá através de pessoas que estão ali na porta estreita, no caminho estreito, renunciando a sua carne, tomando sua cruz a cada dia, seguindo ao Senhor, alimentando a sua fé e manifestando o fruto do Espírito. Enquanto a grande maioria está se amornando, retrocedendo, há um remanescente fiel, que está concentrado, determinado, dedicado pela graça a ser realmente sal da terra e luz do mundo. Veja, irmãos, o sal, além de outras coisas, propriedades, ele impede o apodrecimento. Por se multiplicar a iniquidade, o amor está aumentando muito. Os piores demônios estão sendo lançados através do portal da nova era a entrar em ação neste mundo. Demônios que estiveram presos em cadeias em séculos passados. Os últimos momentos da Igreja do Senhor na face da terra é um combate espiritual extraordinário. Muitos estão adormecendo, né? Estão aceitando que suas vestes sejam contaminadas, estão achando natural a mornidão. Não sabem que naquele dia o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, vocês que cometeram iniquidade. Esse descaso, esse destemor é a marca da grande maioria, como foi no deserto, né? Poucos realmente aproveitam a oportunidade e se salvam. Não porque Deus é elitista, não ama a todos. Deus quer salvar a todos, diz 1 Timóteo 2,4. Mas a grande maioria, infelizmente,
acaba desprezando o Senhor, amando mais as trevas do que a luz. Eu creio que estou falando com você e você está compreendendo que o avivamento é inevitável, porque através de poucos, Deus fará uma grande obra nessa terra nesses últimos dias. Sinais, prodígios, maravilhas e milagres como nunca se houve antes. Por quê? Porque o confronto é extraordinário. Para derrubar um Golias, somente um Davi que anda com Deus, que conhece a Deus e que sabe como Deus age. Para libertar o povo de Israel que estava no Egito, somente um Moisés que anda com Deus, conhece a mente de Deus e que tem o poder de Deus fluindo junto com a sua palavra. Assim foi com Elias, um homem que se escondeu durante 3 anos e meio e tendo comunhão com o Senhor no escondido. Mateus 6,6: quando orares, fica escondido no teu quarto, com a porta fechada. Essa vida secreta, oração secreta, sem ibope, sem fama, né? Oração, jejum, madrugadas com Deus, você vai alimentando a sua comunhão com Deus e vai percebendo Ele cada vez mais, de uma forma nítida, profunda, né? Pela graça, não de forma fanática, religiosa, mas segundo a medida da fé. Deus vai nos fazendo avançar. E essas pessoas que têm essa comunhão diária com o Senhor, elas são profundamente úteis e necessárias. Assim como o avivamento é necessário, será através de pessoas. Para Deus impedir que o mundo inteiro morresse de fome, Deus preparou José no Egito. Veja que Deus, muitas vezes em cada geração, tem apenas 1, 2 ou 3 ali, poucos mesmo, que andam com ele, compreendem a mente, a agenda de Deus e se dedicam a implantar isto. Não é uma fé poética, religiosa, é uma fé que compreende a boa, perfeita, agradável vontade de Deus e pratica. Jesus diz: quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Então não é um povo que fala sobre, estuda sobre, mas um povo que anda com Deus e que libera o Espírito Santo. Isto nós podemos ver que o evangelho genuíno, ele é o evangelho como Jesus falou: ide, curai enfermos, expulsai demônios, né? Consolai os tristes, ressuscitai os mortos. Se você impor as mãos sobre as pessoas, elas ficarão cheias do Espírito Santo e falarão em línguas celestiais. Você vai ensinar elas a guardar essa palavra, gerar um povo humilde, temente, um povo com as vestes limpas, com azeite transbordando. E isto é maravilhoso, irmãos. Gerar bons frutos. Uma árvore é conhecida pelo fruto que está procurando gerar. É claro que uma igreja local tem todo tipo de pessoas, mas a proposta do púlpito, ela procura gerar um tipo de pessoas. É uma proposta. E se é realmente o evangelho genuíno, então será a mensagem genuína, a mesma que Paulo, Pedro e João pregaram. É raro. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. E não vão querer ouvir a mensagem genuína, mas procurarão mestres que digam que o pecado não tem problema, que você pode ser um crente mundano, né? Que não precisa de arrependimento, que Deus é amor, no final todo mundo vai ser salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. E vai alargando as portas e vai permissividade, né? Aquilo que antes era pecado agora não é mais. E o dinheiro vai entrando e o povo vai amornando. O que vemos é um remanescente em cada geração. Bem poucos entendem, porque tem temor humilde. A grande maioria dos espertalhões pseudo-intelectuais acabam perdendo Deus no meio do caminho. Sabe, foi com Moisés, com José no Egito, com Davi, com Paulo, que Deus efetuou um grande livramento. Aqui em 1 Samuel 14:6 diz que para Deus não há nenhum impedimento em salvar com muitos ou com poucos. Ele limitou o exército de Gideão de 32 mil para 300, mostrando que Deus é onipotente. Ele sempre terá poucos, irmãos. A grande maioria é massa de manobra ou são mornos que o pecado vai entrando e o pecado vai cegando, vai tirando o entendimento. O mundanismo, a permissividade, né? Os púlpitos vai dizer não tem problema. E aí o pecado entra e vai cegando, cria uma cortina entre a pessoa e Deus, diz Isaías 59:2. A Bíblia diz em Mateus 5:8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então uma pessoa que não vê a Deus e não ouve a Deus, ela fala o que ela acha, ela repete o que os religiosos disseram. Então a grande maioria, à medida que vai se contaminando, não tem temor, no púlpito não é pregado santificação, renúncia, a mensagem vai se afrouxando, amornando, vai gerando um povo apóstata, um povo morno, rebelde, né? Vai gerando um povo completamente cego, pobre, nu e miserável. Mas eles se dizem gospel, evangélico, eles até pregam com muita ousadia, até querem ensinar os outros, não sabe que muitos não devem ser mestres, porque o castigo será maior no inferno para os falsos profetas. Mas a grande maioria, a palavra de Deus não está na boca dele.
A grande maioria está falando não daquilo que ouviu de Deus, mas aquilo que acha, interpreta da Bíblia, né? E aí o que vemos é que o avivamento é inevitável, porque Deus não vai perder para o diabo. O avivamento é inevitável, porque Deus, através de bem poucos, eu e você, amém, amados, Ele está fazendo uma grande obra nesses dias.